Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, eu venho trazer nesse áudio uma breve conversa com os irmãos, uma breve palavra sobre o deixar ir, mas um deixar ir no que se refere às redes sociais, que é uma das grandes batalhas que a gente tem vivido, né? Nos dias de hoje é a questão das redes sociais. As redes sociais, elas para a restauração do casamento, elas se tornaram, na verdade, um dos grandes vilões para a restauração do casamento, né? Porque muitas das vezes nós sabemos que o cônjuge, a esposa, o marido, eles utilizam, né? O cônjuge que está opresso, que está no mundo, que saiu da família, que abandonou o casamento, eles se utilizam das redes sociais para tentar demonstrar a felicidade, a falsa felicidade que eles estão vivendo, para se convencer dessa felicidade, né? E para tentar convencer as outras pessoas, inclusive o cônjuge que está lutando pela restauração. Então, de sorte que a gente tem que estar muito vigilante com isso, porque a informação ela é a principal ferramenta para se vencer uma guerra, né? Os irmãos, se procurar saber e se informar, vão ver que a Segunda Guerra Mundial ela foi vencida pela informação, né? A informação, a desinformação, com ela se vence guerra. E o inimigo, que é o nosso maior adversário, que o nosso adversário não é a nossa esposa, não é os maridos, né? Não são os maridos, não é a esposa. O verdadeiro adversário é Satanás. Nós sabemos que por trás de toda essa situação, esse deserto, quem está ali articulando, quem está ali oprimindo, né, é o inimigo, é Satanás. E ele é muito bom nessa área. Essa, vamos dizer assim, é a área dele, é a questão da informação, ou da desinformação. Ele é o pai da mentira, né? E o que é a mentira? É uma informação errada, é uma informação, né, falsa. Então, se ele é o pai da mentira, ele é o pai de uma informação falsa, mentirosa, né? Uma informação que não condiz com a realidade. E não à toa, irmãos, a palavra fala sobre a profecia contra Tiro em Ezequiel. Não à toa ele foi um querubim de guarda ungido. Ele era um anjo vamos dizer assim, de alta hierarquia no céu, né? Então essa questão da informação, ninguém utiliza tão bem essa questão, né, como ele, para poder criar destruição, né? Ele é especialista nisso. E o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, Messenger, eles são canais de informação, né? Hoje a informação ela é também uma das principais moedas do mundo, né? As maiores empresas do mundo são empresas de informação. Então, irmãos, quando nós acessamos, né, essas redes sociais, quando nós acessamos esses canais e procuramos saber o que está acontecendo ali com o nosso cônjuge, com a nossa esposa, com o nosso marido, nós saímos da proteção do Senhor. Porque o Senhor, ele nos blinda quando entramos no deserto. Ele nos blinda, né? A gente viu o problema de Adão e Eva foi qual? Eu vou recitar aqui, falar aqui alguns textos da Bíblia que falam, que mostram isso. Adão e Eva parou para ouvir a serpente, né? E quando parou para ouvir aquilo que a serpente ia falar, eles deixaram de dar ouvido à voz de Deus. Deus ele não usa o Facebook, ele não usa o WhatsApp, o Messaging, o Instagram, o Twitter, ele não usa as redes sociais. Eventualmente, claro que a gente vê algum post, alguma informação, até a gente recebe uma bênção, amém. Mas o canal de Deus para falar aos nossos corações é a Bíblia, é a sua palavra, né? A sua palavra é o instrumento correto para isso. Porém, Satanás ele usa muito as redes sociais. E essa informação que a gente vê às vezes, uma foto, né? Porque a pessoa ela tenta se convencer que ela está bem. Tem alguns cônjuges, né, que eles são até mais discretos, eles não botam nada, outros põem só frases, né, ou postagens com indiretas, e tem outros que afrontam mesmo, que botam fotos com a M, com a H, e que afrontar de uma forma bem ofensiva mesmo, né? E isso tudo quando nós saímos da proteção do Senhor, quando nós saímos daquilo que é o esconderijo do Altíssimo, nós nos colocamos numa posição de quê? De ver aquilo ali, né? E quando nós olhamos para aquilo, aquilo ali cria uma desesperança. A palavra fala que os nossos olhos é a candeia do nosso corpo, né? Então, nós olhamos para aquilo, isso afeta. O meu caso é o caso intermediário, não é o caso daquele cujo cônjuge não posta nada e nem o caso do cônjuge que posta afrontando, né, tudo que está acontecendo, né, a pessoa que está com a outra pessoa que está, quem arrumou, né, o que está fazendo.
A minha esposa, ela se convence em frases, né? E indiretas através das frases, das postagens. E toda vez que aquilo ali eu estava vendo, eu ficava vendo, eu acompanhava, aquilo dali me trazia uma tristeza muito grande. Porque tudo que ela falava era o contrário do que eu sabia que ela estava vivendo. Né? Às vezes ela queria demonstrar uma certa maturidade, uma certa, sabe, eu estou bem convicta do que eu estou fazendo. E na verdade é totalmente contrário às atitudes dela. Porque a pessoa está opressa. Infelizmente, a gente não pode ler ali que é a nossa esposa, que é o marido das irmãs. Não, é uma pessoa que está opressa, está oprimida. Né? E ela não consegue enxergar o que de fato está acontecendo, né? O que de fato ela está vivendo. Ela está com escamas nos olhos. Então, irmãos, nós temos que nos privar. Existem meios práticos de se privar disso. Né? O WhatsApp, por exemplo, se os irmãos, você tem como acompanhar, né? O visto pela última vez, que é um veneno. Né? A gente consegue ver ali a pessoa online, quando que a pessoa foi visto por último, né? Qual o último horário que ela entrou na rede social. Isso é um veneno. Eu sofri muito com isso aí e comecei a ter paz quando eu resolvi excluir o aplicativo do meu celular. Eu não tenho mais. Eu excluí. Eu segui a letra, a risca aquele texto que diz: se o teu olho direito te escandaliza, arranca ele fora. Eu arranquei fora literalmente do meu celular porque eu não estava tendo ainda, né, o fruto do Espírito necessário para poder me controlar, que é o quê? Que é o domínio próprio. Então, eu tomei essa decisão tanto quanto radical. Eu sei que muitos não podem fazer porque trabalham, utilizam para o trabalho. Então, orem ao Senhor e busquem do Senhor o domínio próprio. O Senhor te dá o domínio próprio para conseguir não olhar. Então, essa questão do status também, tem um status que é onde a pessoa posta ali as fotos do status. Isso tem como você matar de uma forma fácil, solucionar esse problema. Né? Você tira o nome da pessoa da tua agenda. Exclui o contato da tua agenda. Vai estar lá o número, mas não vai ter o contato salvo. Quando o contato não está salvo, não aparece nenhuma postagem dessa pessoa no status. Isso você consegue resolver. A questão do visto, por último, você vai ter que ir na configuração e mudar, né? Colocar lá que não quer ver, né? Ninguém, né? Que é um status tem lá de ninguém, aí você dá um status de privacidade que ninguém fica sabendo quando tu foi visto por último e vice-versa. Também você não vê o último horário que a pessoa ficou online. Então é uma questão de domínio próprio mesmo. No Facebook vai depender muito daquilo que é o contexto do irmão, da irmã. Né? No meu caso, a minha esposa ela me excluiu da lista de amigos. Então para mim foi um facilitador, porque quando ela me excluiu da lista de amigos, ela começou a postar tudo público. E as minhas publicações também eram públicas. Ela me acompanhava no público e eu acompanhava ela no público. Até que eu tomei uma decisão no Senhor de bloquear ela. E quando eu bloqueei, mesmo não sendo minha amiga, some, não aparece nem o nome dela. Se eu for tentar pesquisar ela no meu Facebook, eu não acho, ela sumiu da face da terra. Aí é o domínio próprio, de não ir lá nas configurações e desbloquear, né? Então, são atitudes às vezes que parecem ser radical, né? Parece ser, enfim, desesperadora, né? Uma pessoa que está desesperada, mas eu não creio que seja. Eu acredito que essa é uma estratégia realmente de deixar ir. Por quê? Como eu falei no início, o inimigo ele foi um querubim de guarda ungido. Ele pega a informação e ele consegue, né, trabalhar essa informação de uma forma muito convincente. Né? Ninguém conseguiria à toa, né, corromper um terço dos anjos dos céus. Né? Como que ele conseguiu corromper um terço dos anjos do céu? Né? Como que ele conseguiu convencer? Né? Tem que ter um argumento muito bom. Então ele tem esse argumento, ele consegue convencer, ele consegue criar desesperança, ele consegue iludir, ele consegue enganar. Né? Então não cabe a nós sair da posição de fortaleza, né? Da posição de refúgio. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, assim, essa é a posição do nosso refúgio. Quando nós nos escondemos no Senhor, o Senhor nos protege de informações, daquilo que a gente não gostaria, daquilo que às vezes a gente não poderia saber. Ele nos protege, ele nos blinda, ele nos livra dessas informações. Né? Eu vejo Elias, ele teve 3 etapas. Né? Uma primeira etapa, ele estava no Ribeiro de Querite, né? Que significa Ribeiro do Corte. É a primeira parte do nosso deserto, ali a gente é moldado, cortado, na verdade cortado, retirar tudo aquilo que não glorifica o Senhor. O segundo momento em Sarepta, significa a casa da fundição, onde nós somos forjados e transformados. E no terceiro momento no Monte Horebe. No Monte Horebe veio um vento, veio um fogo e veio um terremoto. E Deus não estava no vento, nem no fogo, nem no terremoto. Deus estava numa voz mansa e delicada, ou seja, numa voz. Olha a informação de novo. É aquilo que Deus fala.
né? Deus não está no terremoto que desestabiliza, que tira a estrutura, né? Deus não está na informação que é o terremoto, que nos desestabiliza e tira a nossa estrutura. Deus não está na informação que é o fogo, que destrói, que consome, né? Que, que queima a nossa esperança, a nossa fé. Deus não está na informação que é o vento, que leva embora, né? A nossa confiança em Deus, que traz uma enxurrada de informações que né, nos abate. Deus não está nisso. Deus está numa voz mansa e delicada, que é a sua palavra. E quando Elias ouviu aquela voz, ele saiu da caverna. O Senhor depois mandou ele sair da caverna. Então, irmãos, existe um posicionamento. A gente precisa deixar aí nas redes sociais. Não dá para ficar acompanhando. Não dá. Se ficar acompanhando, vai sofrer. Vai sofrer. Eu tenho um texto comigo que o Senhor me deu, que é Deuteronômio 29, que diz que as coisas reveladas, elas pertencem a nós e aos nossos filhos, pertencem a nós. Mas as coisas encobertas, elas pertencem ao Senhor. Então tem muita coisa que deve ficar encoberta. No momento correto, Deus há de trazer a luz. No momento da restauração, aquela conversa franca que tem que acontecer, Deus vai trazer a luz. No momento certo. Mas no momento da busca pela restauração, é o momento em que nós devemos estar nos blindando. E é uma decisão. Tem a parte do Senhor, que o Senhor faz, que é o milagre, né? De nos trazer a paz, de nos trazer o refrigério, a proteção, o esconderijo. Mas tem a nossa parte, tem a decisão, né? Daniel, ele decidiu no coração dele não se contaminar. Então a gente tem a nossa decisão, de a gente decidir também não se contaminar, não querer ver, não querer procurar saber, não querer ir atrás da informação. A gente consegue com esses meios que eu falei práticos aí, de excluir aplicativo, de bloquear, a gente consegue, né, diminuir um pouco, né, reduzir um pouco ou dificultar, né, o acesso à informação que pode nos entristecer. Mas no final das contas, a palavrinha que vai sempre ser a palavrinha principal é o domínio próprio, que é um fruto do Espírito. Peça ao Senhor, Senhor, me dá domínio próprio, para que eu não olhe, para que eu não procure saber, para que eu não vá atrás. Porque às vezes uma simples informaçãozinha, uma foto em um lugar, pode parecer ser uma coisa, pode parecer, mas é outra, ou de repente é aquilo mesmo que você pensa, ou às vezes é um áudio, onde que será que ela está, que ele está, será quem está, entendeu? Então essas coisas pequenininhas, Satanás ele consegue fazer a sombra de um gato virar a sombra de um tigre. Então essas coisas pequenininhas realmente elas são coisas miúdas, mas que podem trazer um prejuízo muito grande à nossa fé, uma desesperança muito grande, uma tristeza muito grande, no momento em que nós devemos estar fortalecidos, renovados, no momento em que nós devemos estar posicionados, né, que é o momento do deserto. Então, as redes sociais são um grande vilão hoje na restauração do casamento. Você pode usar, mas se tiver, tem que buscar do Senhor. Nós podemos usar, mas temos que buscar do Senhor o domínio próprio, a sabedoria, para quê? Para usar da forma correta, para poder se blindar das informações, para poder se privar, né, dessas informações que podem nos entristecer. Né? Fica essa palavra para os irmãos, uma breve mensagem, uma breve palavra, um áudio para poder esclarecer acerca dessa questão, que é uma questão que realmente vem, às vezes, faça ou não faça. Né? Eu sei que muitos irmãos, né, a gente encerra, muitos irmãos têm filhos, né? E pela questão dos filhos, nós somos obrigados a manter um contato, a manter uma linha de conversa, né? Então, peça ao Senhor sabedoria, porque se pedir sabedoria, pedir os frutos do Espírito, o Senhor dará. Ele vai dar a condição, Ele vai ensinar como agir, vai nos dar estratégias para vencer, e bola para frente, seguindo o deserto aí, rumo à vitória e à restauração. Amém, irmãos? Amém, irmãs? A todos a paz do Senhor Jesus.